Boa noite, pessoal! Bem-vindos! Vamos lá a mais uma aula de Química, Ciências da Natureza aqui no Desafio, tá? Comigo o professor Mauri Carvalho. E hoje vamos de tema ligações químicas, tá? Só para nos localizarmos dentro do desenvolvimento cronológico, que não é bem cronológico, né, o nome, o desenvolvimento do conhecimento da química, mas dos princípios da química. A gente estudou aí recentemente, né, algumas propriedades importantes cobradas no Enem, propriedades da matéria. Nós estudamos átomos, distribuição eletrônica, classificação periódica, propriedades periódicas, e hoje nós vamos falar de ligações químicas, tá? Então, o que são ligações químicas? Ligações químicas, tá bom? São interações atômicas. Na natureza, foi percebido há algum tempo, né, no princípio lá da química, que só existiam 6 elementos isolados. Esses 6 elementos isolados são chamados de gases nobres, que são elementos que não têm a necessidade de fazer justamente um negócio chamado ligações químicas. Agora, a pergunta, mas o que é ligação química? É uma interação entre átomos em que eles buscam atingir uma tal estabilidade eletrônica, que a princípio foi desenvolvida por um cientista chamado Lewis, tá? E que ele encontrou dentro de uma lógica de que os elementos buscavam atingir uma estabilidade parecida com o gás nobre, que era ter 8 elétrons na camada de valência. E aí você deve estar se perguntando, de repente, né? Se você não lembra, camada de valência é sempre a última camada de qualquer átomo, tá? De um elemento químico. Beleza? E aí, então, os gases nobres, eles têm essa condição, eles têm uma ou, no máximo, 7 camadas, né? A gente trabalha ainda com essa quantidade, tá? E aí, no caso, o Lewis percebeu que os gases nobres, todos terminam com 8 elétrons na camada de valência, eles são estáveis e, por isso, eles não fazem ligações químicas. Já os outros átomos dos outros elementos químicos que estão na tabela periódica, por exemplo, né, eles não têm essa condição, eles não têm 8 elétrons na camada de valência. Mas existe um gás nobre que não tem 8 elétrons, tá, na camada de valência também, que é o hélio. Ele só tem uma única camada e nessa única camada ele só tem 2 elétrons. Então, também existe uma exceção a essa condição que o Lewis descobriu, tá? Essa condição que o Lewis descobriu é chamado de teoria do octeto. Mas notem, não é lei do octeto, não é regra do octeto, é teoria do octeto. Tá? Então, assim, a gente trata ela como um balizamento para nós entendermos como é que funcionam as ligações químicas, tá bom? Então, para que a gente comece a organizar o nosso pensamento sobre ligações químicas, entenda, ligações químicas são interações, né? São interações, tá? Pode ser usado esse termo também, interações, tá bom? Interatômicas, tá? Ou seja, entre átomos, tá? Bom, para quê? Se ele busca atingir a tal da estabilidade eletrônica. Como é que essa estabilidade eletrônica ela é atingida? Bom, seguindo a teoria do octeto, tá? Átomos que têm apenas uma camada, nesta camada, ele atinge estabilidade com 2 elétrons. Agora, se um dado átomo tem mais de uma camada, tá? Ele tem que ter 8 elétrons, e não em qualquer camada, mas sim na bendita camada de valência, tá? 8 elétrons, só que na bendita camada de valência, tá? Agora organizando tudo que eu já tinha dito aí para ti. Essa camada de valência, lembra, tá? É sempre a última camada, último nível de energia, tá? De qualquer átomo. Beleza, tá aí? Tranquilo? Bom, organizado o pensamento inicial. Agora, como é que ele vai atingir esses 8 elétrons, né, com elétrons na última camada? Como é que isso vai funcionar nessa teoria do octeto? Aí, a forma como os átomos vão atingir, aí, esta forma, né, depende de uma série de condições que vai gerar os tipos de ligações, que já está aí na imagem para você. Tá? Os
átomos realizam ligações entre si de forma covalente, iônica ou metálica, tá? A ligação covalente, ela ocorre, e aí entra algumas coisas que são importantes para o Enem, tá, gente? Tem muito mais desdobramentos, mas a gente faz aqui um resumo importante para o Enem. Então, assim, as substâncias que são formadas por ligações covalentes são chamadas de substâncias moleculares também. Essas substâncias, a ligação covalente especificamente, ela é formada entre os átomos de ametal, ou seja, um ametal com outro ametal, hidrogênio com hidrogênio e ametal com hidrogênio, tá? Aí a ligação é covalente, tá? A ligação covalente, ela tem a característica de ocorrer compartilhamento de elétrons, tá? Beleza? Compartilhamento de elétrons. Eu vou dar uma ampliadinha para chamar a atenção de melhor agora dos tipos de ligação, tá? Então, a gente está falando da ligação covalente, tá? Primeiramente, beleza? Que tem como característica uma ligação que ocorre entre ametais e hidrogênio, ou seja, você pode ter ametal ligado a metal, você pode ter hidrogênio ligado a hidrogênio, ou você pode ter hidrogênio ligado a metal. Você pode ter essas três combinações, tá? A ligação, ela é, no caso da covalente, um empréstimo de elétrons, um empréstimo simultâneo, que a gente chama de compartilhamento de elétrons. O que é que significa? Imagina só que eu tenho dois ametais, aí agora eu vou desenvolver um pouquinho para ti aqui, tá? Imaginemos que a gente tem dois ametais. Vou escolher aqui o ametal cloro, por exemplo. Vamos fazer aqui alusão ao gás cloro, tá? Então, eu tenho aqui o elemento cloro, o outro elemento cloro. Sabemos que as ligações químicas, por exemplo, da pouco está desenvolvendo para você, ela ocorre justamente na última camada. Então, eles trocam elétrons, eles emprestam elétrons, sempre os elétrons da camada de valência. Daí a gente enfatiza sempre os elétrons da camada de valência. E os outros, a gente deixa lá stand-by. Eles existem, obviamente, mas a gente vai falar da ligação covalente somente com os elétrons da camada de valência. O elemento cloro tem 7 elétrons de valência. O outro cloro não vai ser diferente, também tem 7 elétrons de valência. A gente faz esses pontinhos, tá? Esses pontinhos representam os elétrons da camada de valência, tá? E esta representação que eu vou colocar para vocês, inclusive, chama-se fórmula eletrônica, tá? Ou fórmula eletrônica de Lewis, beleza? O que é que ocorre? Em um dado momento, esses elementos se aproximam, os átomos desse elemento se aproximam e eles passam a compartilhar um par de elétrons, tá? Que a gente representa dentro de uma caixa e coloca esses dois elétrons. E aí, como é um compartilhamento, eles passam a ser conferidos para os dois átomos da ligação. Então, por exemplo, o cloro da esquerda está com 8 elétrons agora, porque ele tem 2 elétrons na caixa, que são os elétrons da ligação compartilhados, e tem mais outros 6 elétrons lá, 6 pontinhos, ou seja, 2 com mais 6 dá 8, está estável, o outro ocorre o mesmo, tem 6 elétrons lá não compartilhados e tem 2 que estão sendo compartilhados, tá? Isso daí resulta na fórmula eletrônica, tá? Se for necessário, essa representação ela pode ser simplificada somente com um traço, ou seja, essa ligação, que é um par de elétrons, pode ser representada por apenas um único traço. Cada traço desse é uma ligação covalente e corresponde a um par de elétrons, tá? Sendo compartilhado. Essa representação, então, através de traços, chama-se fórmula estrutural, tá? Diga-se de passagem aqui, aí fazendo um acréscimo, quem já estudou química orgânica, por exemplo, quem já está na terceira série do ensino médio, já está estudando ou já estudou química orgânica. Quem já concluiu, idem, né? Já viu, teoricamente já viu química orgânica. A química orgânica, por exemplo, os compostos orgânicos, eles são predominantemente compostos moleculares, ou seja, são compostos formados por ligações covalentes, são compostos covalentes, vamos colocar assim. Então, a sua representação enquanto estrutura na química orgânica é muito utilizada essa representação de forma estrutural, tá? Muito mais do que a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é a que é menos utilizada, tá bom? Inclusive no Enem, a que é menos utilizada. Ela existe, mas é menos utilizada. Uma outra condição que tem, né, dentro da ligação covalente de representatividade é que eu posso pegar e simplesmente colocar a quantidade de átomos de um dado elemento através de um índice, que é um número que fica
alocado do lado direito, na parte inferior, e geralmente a gente usa um número menor do que a representação do átomo. Então, por exemplo, aí está Cl2, tá? Isso aí é a representação do gás cloro, tá? Essa fórmula em que eu me preocupo apenas com a quantidade de átomos de um dado elemento, chama-se fórmula molecular, tá? Beleza? Eu só chamo de fórmula molecular se o composto for formado por ligações covalentes, tá? Tranquilo? Daí eu tenho agora as descrições da ligação iônica, né? Vamos para a ligação iônica, que está logo ao lado. A ligação iônica é uma forma de ligação em que há a formação de íons. Quando é que eu tenho íon? A gente viu isso em aulas anteriores agora, tá? Uma ou duas aulas anteriores aí, a gente viu formação de íons. Que é quando os átomos ou perdem, ou seja, cedem elétrons, né? E outro átomo, então, recebe esse elétron, tá? Ou seja, resulta na recepção de elétrons. O que é que acontece? Quando eu tenho a formação de íons, então eu tenho uma entidade catiônica, né? Ou seja, um íon positivo, e tenho uma entidade aniônica, um íon negativo. Positivo e negativo se atraem. E atração é ligação. Só que aí a gente chama essa ligação pelo nome específico de ligação iônica. Então eu tenho, na ligação iônica, a formação de íons, daí o nome, iônico, tá? Beleza? Assim como covalente significa valência comum, ou seja, par de elétrons que pertencem aos dois, ou uma valência, que é uma ligação que pertence aos dois de forma comum. A iônica é uma ligação que ocorre por formação de íons, daí o nome, ligação iônica. Tá? Onde um dado elemento vai ser cátion e o outro vai ser ânion. Quando eu tenho isso, eu tenho uma transferência de elétrons. Então, enquanto a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, a ligação iônica é uma transferência de elétrons. Tá? O que nós temos mais ainda a acrescentar, tá? Sobre a questão da ligação iônica é que ela ocorre especificamente com a presença de metal ligado a ametal, onde considera-se também desse grupo aí do ametal o próprio hidrogênio, tá? Então, quando eu tenho metal ligado a metal ou metal ligado a hidrogênio, eu tenho um composto iônico. Diga-se de passagem que o metal, obrigatoriamente, é o cátion, tá? É o doador de elétrons, ou seja, o metal, ele funciona como cátion e o ametal sempre funciona como ânion. Lembrando que o cátion é aquele que doa elétron, enquanto que o ânion é aquele que recebe elétrons. Daí, então, eu tenho forças atrativas, eu tenho atração eletrostática entre os íons, e isso é chamado de ligação iônica, tá? As fórmulas químicas dos compostos iônicos, eles seguem uma lógica do seguinte, tá? Que é o equilíbrio entre cargas, que meio que respeita a lei de Lavoisier, né? A lei de Lavoisier diz que... só que a lei de Lavoisier é para massas, né? Essas massas se conservam numa reação química. E aí, a partir dessa lei de Lavoisier, foi criada uma frase de impacto, que é uma frase que a gente utiliza na química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Só dando ênfase aqui, tá, gente? Isso é uma frase de impacto dada a autoria como se fosse da química, tá? A gente usa na química essa frase de impacto porque realmente é dessa forma que funcionam as transformações químicas, mas ela, na verdade, ela não é o texto de nenhuma lei da química, tá? O que nós temos são as leis ponderais, lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa. Aí, um sistema fechado, as massas se conservam, então a massa do reagente vai ser igual à massa do produto, mas se o sistema for fechado. Tá? Na verdade, isso é válido até se o sistema for aberto, porém, quando o sistema está aberto, isso pode não ser perceptível. Tá? Enfim, então nós temos essa lei. Essa frase de impacto é muito interessante porque acaba que a gente usa ela para utilizar para explicar das proporcionalidades da química. Então, tudo na química é proporcional. Então, se tem um elétron se movimentando, um elétron sai de um ponto A e ele vai para um ponto B. Ou seja, ele sai de um átomo A, vai para um átomo B. Então, ele não é perdido, ele é transferido. E essa transferência de elétrons provoca o aparecimento de cargas. Essas cargas, elas têm que ser igual. E aí, isso é uma regra, é uma lei. O número de cargas doadas tem que ser igual ao número de cargas recebidas. Isso vai gerar, inclusive, um estudo chamado número de oxidação, mais conhecido como NOx.
tá? Que é quando a gente entende quais são as probabilidades ou as possibilidades de ligações a partir de cargas elétricas. Aí vamos lá, tá? Provocadas nos átomos, vamos colocar assim. Então, quando eu quero saber a fórmula, eu faço o seguinte ajuste, tá? A quantidade de carga do cátion, tá? Quantidade de carga do cátion, ela tem que ser igual à quantidade de carga do ânion. Quando elas são exatamente iguais, a fórmula química é apenas a união das duas representatividades do elemento, tá? Agora, se por um acaso o teu cátion tem uma carga X qualquer e o teu ânion tem uma carga Y negativa qualquer, significa que X é diferente de Y, tá? A tua fórmula química dependerá do seguinte, tá? A gente faz um ajuste que nada mais é do que o cruzamento de informações, em que o valor numérico da carga de um passará como índice, que é o númerozinho que fica logo abaixo do elemento, tá? Do outro. Ou seja, o valor numérico da carga do ânion é o índice para o cátion, o valor numérico da carga do cátion é índice para o ânion, tá? Vou te demonstrar isso já já, como é que isso é feito a leitura. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o cálcio 2+, e ele vai fazer ligação com o oxigênio 2-. Como é que fica a fórmula disso? Fica CaO. Ou seja, duas cargas positivas, duas negativas, vai dar zero. Elas dão uma nulidade, né? Matemática. 2 positivo, 2 negativo, zerou. Então, se a carga zerou, a fórmula é apenas a união dos dois. Ou seja, tem um elemento de cada, ou seja, um átomo de cada elemento, melhor falando, tá? Troquei tudo aqui. Beleza? Tá aí? Então, eu tenho um átomo de cada elemento. Quando eu tenho carga diferente, aí vamos trabalhar aqui um exemplo. Al3+, por exemplo, o alumínio doou 3 elétrons. Aí ele vai fazer ligação com enxofre, que só consegue receber 2, igual ao oxigênio. São da mesma família. Como é que fica a fórmula química? Muito simples. Você vai pegar, então, o valor numérico, só o valor numérico, tá, gente? Ou seja, esse 2 aqui da carga do enxofre e passar para índice, né, do alumínio e vai pegar o valor numérico da carga do alumínio, que é 3, e vai passar como índice do enxofre. A fórmula química, então, da substância em questão vai ficar Al2, tá? S3. Por quê? Porque 2 alumínios, cada um vale 3 positivo, vai dar um total de 6 cargas, 6 positivo. 3 enxofres, cada um sendo 2 negativo, então 3 vezes 2 vai dar 6, só que negativo. E aí, então, eu vou ter 6 cargas positivas, 6 negativas, 0, tá? Em outras palavras, gente, sempre que as cargas tiverem valores iguais, você só vai juntar as simbologias. Se as cargas tiverem valores numericamente diferentes, tipo 1 positivo com 2 negativo, 2 positivo com 3 negativo e assim por diante, você vai pegar os valores diferentes e passar invertido para formar o índice. Sendo que quando esse resultado é 1, ou seja, o valor dessa carga é 1, o índice 1 a gente não coloca, tá? No elemento. A gente não representa, a gente subentende, tá? Beleza? Bom, temos aí, então, a explanação sobre ligações iônicas, tá? Nesse momento. E temos um terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica, onde eu tenho exclusivamente os metais. Metal ligado a metal e algumas ligas metálicas em que não tem somente metal, tá? O fato é que os metais, quando eles se encontram, eles só têm tendência a doar elétrons, e aí, como todo mundo só quer doar elétrons, ninguém quer receber, eles não conseguem formar uma ligação através de doação e recepção de elétrons, que é a formação de cargas positivas e negativas. Todos os metais só querem doar, então todos ficam cátions. Ninguém fica ânion. E, ao mesmo tempo, eles não conseguem compartilhar elétrons. Não é característica dele. Característica de compartilhar elétrons só ocorre com os ametais. Por quê? Porque os ametais têm tendência a receber elétrons. Tá? Como todos só querem receber e ninguém quer doar, eles compartilham. E aí eles atingem estabilidade compartilhando. Já os metais não conseguem compartilhar. O que acontece? Acontece uma formação na química que a gente chama de mar de elétrons. O que é isso? Eu acabo tendo vários cátions, todos doando elétrons ao mesmo tempo, e eles ficam meio que mergulhados nesses elétrons. Então, eu tenho cátions positivos com elétrons negativos juntos, no mesmo sistema,
eles acabam se atraindo e ficam juntos. Mas é uma ligação um pouco mais instável do que as outras, tá? Diga-se de passagem que a ligação iônica, ela é, vamos dizer assim, um pouco mais estável do que a covalente e tal, mas isso daí a gente não analisa, não há uma necessidade tão grande desse tipo de análise no Enem. O que já foi cobrado no Enem sobre essa questão de quem é a ligação que é mais resistente foi dentro das ligações iônicas, quando eu tenho diferença de cargas elétricas, isso influencia na solubilidade, tá? Tipo ali, por exemplo, cálcio e oxigênio, 2 positivo, 2 negativo, então eu tenho 2 cargas. Qual é a substância que tem facilidade maior em ser solúvel em água? Ali entre CaO e a L2S3 é o CaO, que tem menos cargas com relação à outra. Então quer dizer que ela tem uma certa solubilidade. Já o L2S3 tem uma solubilidade menor. Por quê? Porque tem mais cargas, é mais difícil separar as forças atrativas. Tá? Isso já foi cobrado no Enem, eu acho que eu até coloquei questões sobre isso. Mais adiante a gente vai fazer. Tá? Tudo bem? Aí, olha só, tá? Quando a gente desenvolver as ligações, nós vamos ver que existem algumas características, tá? Vamos lá. Que características são essas? A gente chama isso de propriedades, tá bom? Então, aqui está as anotações que eu fiz para vocês. Ah, desculpe, na ligação metálica não tem uma representação fechada, tá? Se você diz que, então, por exemplo, você tem o ferro metálico, qual é a representação de fórmula dele? É só Fe. Tá? Ou seja, é o próprio elemento, o símbolo do elemento representa a substância. No máximo, a gente coloca que ele está metálico, então a gente diz assim, olha, ele está sólido. Beleza até aí? O que para a ligação metálica é meio que desnecessário. Por quê? Porque todo composto metálico obrigatoriamente é sólido, assim como todo composto iônico também é sólido. Já os compostos covalentes, não, depende. Existem sólidos, existem líquidos, existem gasosos. Mas agora a gente vai ver um pouco dessas propriedades, isso sim de vez em quando é cobrado no Enem, tá? Vou subir aqui um pouquinho para a gente brincar um pouquinho com essas ligações com um pouquinho mais de espaço. Deixa eu te explicar agora o funcionamento, por exemplo, do porquê que tem esse ajuste de carga, como é que forma fórmulas, como é que forma a ligação química, tá? Então, assim, funciona da seguinte maneira. Valeu, tá? Funciona da seguinte maneira, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, vamos ver uma substância como um pouquinho mais complexa. Vamos para demonstração de ligações, então, covalentes, tá? No plural, várias. Agora eu mostrei para ti só do cloro. Mas pode ocorrer com mais de um átomo? Claro que sim. Na química orgânica a gente tem substâncias bem mais complexas, tá? Na própria química inorgânica, moléculas pequenas, mas com muito mais ligações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o enxofre. O enxofre ele é dotado de 6 elétrons de valência. Aí, como é que eu descubro a quantidade de elétrons de valência, professor? Por exemplo, se o elemento é representativo, se ele está no grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 da tabela periódica, ele é representativo. O próprio número unitário da família indica o número de elétrons. Tipo, o elemento é do grupo 2, então ele tem 2 elétrons de valência, ou seja, na última camada ele tem 2 elétrons. O elemento está no grupo 13 da tabela periódica, então ele tem 3 elétrons de valência. Ele está no grupo 15, então ele tem 5 elétrons de valência e assim por diante, tá? Nas ligações covalentes, lembra que ocorre a ligação entre átomos do tipo ametal e no máximo o hidrogênio participa, tá? Imagina só que o enxofre encontrou o oxigênio, que é também bivalente, porque o oxigênio é do mesmo grupo, ele tem 6 elétrons de valência. Se eles têm 6 elétrons, para 8 faltam 2. E aí entra um detalhe. O número de elétrons que faltam para atingir o octeto, no caso dos elementos representativos, é o número de ligações que ele vai realizar, tá? Então, o enxofre faz 2, o oxigênio também faz 2. Como? Eles aproximam e compartilham um par de elétrons. Aproxima e compartilha outro par de elétrons. Tá, notem, você tem aí, dentro dessa representação que eu acabei de desenhar dos traços, né, das caixas, vamos colocar assim, você tem 2 pares de elétrons, um total de 4 elétrons, e fora, ao redor de cada um dos átomos envolvidos em enxofre e oxigênio, você também tem 4 elétrons. Então, 4 na ligação, mas 4 elétrons que eles têm fora, que não estão fazendo ligação,
conclui-se, então, um total, né, de 8 elétrons em cada um. Os dois estão estáveis, então. Beleza? Bom, se os dois estão estáveis, o que é que eles vão fazer agora? Teoricamente, nada. A partir do momento em que um elemento, um átomo de um dado elemento atinge estabilidade, ele não faz mais ligação química. Na teoria, tá, gente? Na prática, ele pode fazer, enquanto tiver pares de elétrons, pode. Só que são tipos de ligações covalentes diferentes. Temos ligações covalentes normais e temos ligação covalente coordenada, que era conhecido como ligação covalente dativa. Então, se tiver alguém aí ouvindo a aula, assistindo a aula, e lembrar que ouviu covalente dativa, ela não deixou de existir. Então, só mudou de nome. Aí o PAC recomenda que a gente chame de ligação coordenada. Porque é dativa, esse nome, no significado ao pé da letra, significa que ele está dando o elétron. Quando está dando o elétron, está cedendo. Ceder elétron significa formar cátion. Se forma cátion, forma ânion. E a ligação deixa de ser covalente, passa a ser iônica. E não é o caso. Ele empresta um par de elétrons. Mas como assim? Então, para todo átomo que já está estável com 8 elétrons, mas que tem pares de elétrons disponíveis, olha lá o que acontece. Eu tenho 2 pares de elétrons disponíveis no enxofre, temos 2 pares de elétrons disponíveis no oxigênio. Esses pares de elétrons que estão disponíveis, que não estão sendo usados, inclusive, eles são chamados de PNL, par não ligante, tá? Beleza? Então, se você ouvir o termo par não ligante, né? É esse caso aqui, tá? Então, PNL significa par não ligante, ou seja, não está sendo usado para fazer o quê? Ligação até o momento, tá? Mas imagina só que aproximou um outro átomo de oxigênio aqui, tá? Esse outro átomo de oxigênio, ele tem a seguinte característica, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O que é que ocorre? Se ele tem 6 elétrons, ele está precisando de 2 elétrons para atingir 8. Ele teria que fazer 2 ligações. Só que os átomos que estão envolvidos ali antes dele já fizeram essas 2 ligações, já estão estáveis, então eles não fazem uma ligação covalente normal. Neste caso, esse par de elétrons aqui não ligante, que eu vou agora marcar em vermelho, passa a ser compartilhado entre o enxofre e o oxigênio, ou seja, o enxofre, que já está estável, empresta um par de elétrons inteiramente sozinho para o oxigênio. Pronto. Agora todos estão estáveis. Só que a ligação covalente, então, que está descrita, né, nesse momento aí entre os dois, ela não é mais uma ligação covalente normal, tá? É uma ligação covalente coordenada. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o nome. Então temos quando ocorre entre cada um deles e cada um empresta um par de elétrons, você vai chamar de ligação covalente do tipo normal ou simples, tá? Beleza? Quando ocorre em que um somente empresta entre eles, isso é chamado de ligação covalente coordenada, tá? Beleza? Tá acompanhando, gente. Qualquer dúvida, só acompanhar, tá? Tranquilo? Só mandar aí. Coordenada. Tranquilo? Beleza até aí? Bom, temos aqui a fórmula eletrônica. Que substância é essa, estruturalmente? Bom, essa estrutura, né? Se eu for representar de fórmula, a fórmula estrutural dela, ela vai ficar SO, tá? A ligação covalente coordenada, inclusive, ela é representada pelo traço, normalmente, tá? Beleza? Eu tenho que saber identificar que ela é coordenada. Fórmula molecular, SO2, tá? Ou seja, eu só me preocupo com a quantidade de átomos, tá? Bom, fizemos aqui um apanhado sobre ligação, então, do tipo covalente.
Agora, nós vamos fazer um apanhado sobre a formação da ligação, fórmulas, né? Da ligação o quê? Iônica. Quando eu tenho a ligação iônica, para ficar de uma forma mais clara, porque no slide anterior, né, na imagem anterior, eu estava demonstrando fazer umas anotações mais menores, né? Aqui eu vou te mostrar com mais clareza. Eu vou aproveitar o exemplo, por exemplo, do alumínio, que ele tem 3 elétrons de valência. E aí ele foi colocado para interagir com o oxigênio, que tem 6 elétrons de valência. Bom, na ligação iônica, eu tenho a presença do metal, nesse caso aí o alumínio, o oxigênio é o ametal, e aí ela não ocorre mais por compartilhamento de elétrons, mas sim por doação e recepção. O que é que eu tenho a acrescentar para você? Quando eu tenho átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, a tendência deles é doar esses elétrons, ou seja, ele doa os elétrons, tá? Quantos elétrons ele doa, professor? Quantos ele tiver na camada de valência? Se ele tem 1 elétron, ele doa 1. E aí, no caso, quem doa 1 fica 1 positivo. Se ele tem 2 elétrons, doa 2, e fica 2 positivo. Quem tem 3 elétrons, doa 3 e fica 3 positivo. Ah, mas por que ele vai doar? Porque, no caso, a distribuição eletrônica dele leva ele a ter como penúltima camada 8 elétrons. Vou mostrar para você. Por exemplo, o alumínio é um elemento de número atômico 13. Distribuição eletrônica por camada dele é camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons, camada M com 3 elétrons, totalizando 13 elétrons. Notem que a camada M dele, com os 3 elétrons dele, está deixando ele instável, porque ele só fica estável, segundo a regra do octeto proposta por Lewis, se por um acaso ele tivesse 8 elétrons na camada de valência. Ele não tem. Então, o que é melhor para ele fazer? Ele diz, cara, ele doa os 3 elétrons. Como não existe camada com 0 elétron, isso foi explicado em aulas anteriores na distribuição eletrônica, tá? O que é que acontece? A que era a penúltima passa a configurar agora como última. Beleza, tá aí? E tem 8 elétrons, ou seja, está estável. Por sua vez, por exemplo, o átomo do elemento oxigênio tem número atômico 8. Número atômico 8 significa que na camada K dele ele tem 2 elétrons, na camada L dele ele tem 6 elétrons, totalizando 8. Tá? E aí muda de figura. Vou fazer aqui uma separaçãozinha, porque quem tem 4, 5, 6, 7 elétrons tem uma tendência maior a receber elétrons. Tá? Por que vai receber elétrons? Porque ele tem uma quantidade de elétrons na camada de valência mais próxima de 8. Então, para ele é mais negócio receber elétrons para completar 8. Inclusive, eu já estou te respondendo assim. Quantos elétrons eles vão receber? O que falta para 8. Tem 4 elétrons, para 8 falta 4, ele recebe 4. Tem 5 elétrons, para 8 falta 3, ele recebe 3. Tem 7 elétrons, para 8 falta 1, ele recebe 1. Tem 6, falta 2 para 8, ele recebe 2. Receber forma 2 cargas negativas, né? Aliás, formam cargas negativas, tá? O número de elétrons recebido é o número de cargas que ele vai configurar. Beleza, até aí? Nesse caso, aqui ele vai tender a receber 2 elétrons para garantir a estabilidade dele com 8 na camada de valência. Então, nota, eu tenho um átomo que tem tendência a doar para atingir estabilidade e o outro a receber para atingir estabilidade. Agora, vamos resolver o problema das representações, tá? Eu posso, de uma forma geral, já te dizer diretamente que o alumínio, já aqui embaixo na imagem, se ele tem 3 elétrons de valência, ele vai doar 3. O oxigênio, ele tem 6, então para 8 faltam 2, ele vai receber 2. E eu simplesmente posso fazer o ajuste. Eu pego esse 3 aqui, vai ficar embaixo do oxigênio, e pego o 2, vai ficar embaixo do alumínio. No final das contas, eu vou formar o composto de fórmula Al2O3, que é o óxido de alumínio, tá? Também conhecido como alumina. Mas por que isso ocorre? Olha, uma que ajusta a carga, né? 2 vezes 3 positivo vai dar 6 positivo e 3 vezes 2 negativo vai dar 6 negativo. A outra é que todos os elétrons doados serão recebidos, que isso é uma ordem, tá, gente? Tem que ser cumprida. Então, por exemplo, o alumínio tem que doar 3, ele doa 1, 2 e acabou, porque o oxigênio só consegue receber 2 elétrons para completar 8. Ah, faltou então doar um elétron. Acabou aí? Não, nada se cria, nada se perde. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho alumínio com 1 elétron ainda para ser doado, eu vou precisar de outro oxigênio com 6 elétrons. E aí, então, o alumínio vai
doaram elétron para cá. Bom, agora aconteceu o inverso. O alumínio conseguiu atingir sua estabilidade doando 3 elétrons, mas o oxigênio que foi usado, em segunda instância, não atingiu estabilidade porque ele precisa de mais um elétron. Então, eu vou fazer o mesmo princípio, ou seja, eu vou utilizar outro alumínio que tem 3 elétrons. O que é que ele vai fazer? Vai doar um elétron para o oxigênio. Atingiu estabilidade o segundo oxigênio, no entanto, o segundo alumínio ficou instável porque não doou todos os 3 elétrons. Vou pegar mais outro oxigênio, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, na camada de valência. Daí, o alumínio que está lá aguardando doa 2 elétrons. Pronto! Agora, todo mundo recebeu o número de elétrons necessários, todo mundo doou o número de elétrons necessário. E quando eu falo todo mundo, significa dizer que você utilizou, para que isso fosse verdade, justamente quantos alumínios? 2 alumínios, tá? Para 3 oxigênios. Olha lá como não é a mesma fórmula que a gente já tinha descoberto, tá? Então, é apenas uma forma diferente, muito mais trabalhosa, fazer a estrutura eletrônica de Lewis, tá? Mas ela existe, te expliquei como é que funciona e agora eu já te dei a característica de tendência, que é o seguinte: quem tem 1, 2, 3 elétrons na camada de valência, geralmente é metal, e esse metal doa os seus elétrons, todos que tiver na camada de valência, tá? Se ele tem 4, 5, 6, 7 elétrons, em geral é um ametal, e se é um ametal, ele recebe o elétron para concluir o octeto, ou seja, concluir 8 elétrons, tá? E assim ele vai virar um ânion. O número de elétrons recebidos é igual ao número da carga negativa. Número de elétrons doados é igual ao número de cargas positivas. Cargas positivas e negativas na mesma proporção, apenas junto as simbologias. Cargas positivas e negativas em proporções diferentes, a gente inverte o número das cargas como índices opostos, tá? Para formar a fórmula, tá? Feito isso, passo adiante e aí nós vamos para as propriedades, né, características. É o seguinte, gente, nós temos 3 tipos de ligações: iônica, covalente e metálica, tá? E nós precisamos entender que o composto iônico, por exemplo, ele obrigatoriamente é um sólido, tá? E o composto metálico também é um sólido, tá? Já o composto covalente, a característica dele depende do tipo de substância. Por exemplo, o gás carbônico é covalente, é uma substância naturalmente gasosa a temperatura ambiente, tá? A água, por exemplo, é uma substância covalente, né? A gente chama também de substância molecular. No entanto, a água na temperatura ambiente, ao nível do mar, ela é líquida, característica dela, tá? O grafite é um composto covalente, mas é um composto sólido. Então, quer dizer, as substâncias covalentes, elas não têm, vamos dizer assim, uma propriedade de definição padrão que todos vão ter o mesmo estado físico. Não, depende da substância, tá? Beleza? Agora, as ligações iônicas, os compostos iônicos, não. Na temperatura ambiente, na condição ambiente, que é 25 graus Celsius, 1 atm, eles são sólidos. Isso vale para os compostos metálicos também, tá? Inclusive, os compostos iônicos têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição, os compostos metálicos também. Já os compostos covalentes têm baixa temperatura de fusão e ebulição, tá? Mas uma das coisas também que é muito cobrado no Enem é quanto à sua solubilidade e condução de eletricidade, tá? Então, por exemplo, quanto à condução, tá aí, conduz sólido, conduz em água, isso é quanto à condução de quê, gente? De eletricidade, tá? Então, quando sólido, a substância iônica conduz eletricidade? Não, tá? Resposta aqui, ó, não. A ligação, o composto covalente, quando sólido, conduz eletricidade? Não, tá? Agora, o composto metálico, quando sólido, conduz eletricidade? Sim. Beleza? Vou deixar com uma cor diferente que é para te chamar a atenção. Em meio aquoso, ou seja, quando dissolvidos em água, conduz eletricidade, ou seja, conduz em água, tá? A substância iônica, se ela for solúvel, sim, ela conduz eletricidade, tá? Vou até fazer essa anotação para ti aqui, ó. Sim,
de acrescentar, tire assim, sim, se solúvel. Nem todo composto iônico é solúvel, tá? Por exemplo, o sal que a gente usa para temperar os alimentos em casa, o famoso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é solúvel em água, tá? Beleza? Ele, quando dissolvido na água, conduz eletricidade. Olha lá, tá, gente? Não é a água que conduz eletricidade. São os íons dissolvidos do sal na água, tá? Todo sal é uma substância iônica. Mas, por exemplo, o mármore, ele é essencialmente formado por um sal chamado carbonato de cálcio, que é praticamente insolúvel em água. Consequentemente, não tem condutibilidade elétrica, ou é quase nula a condutibilidade elétrica desse sal, mesmo em meio aquoso, até porque ele é praticamente insolúvel. A gente nunca diz que uma substância é 100% insolúvel. Ele tem uma solubilidade, mas é bem restrita, tá? Se não fosse praticamente insolúvel, ninguém utilizaria para fazer, por exemplo, utilizá-lo na construção civil, fazer balcão, por exemplo, de pias, onde vai ficar molhando o tempo todo, tá? Beleza? Por isso, é importante ter em mente, o sal, se ele for descrito como insolúvel, tá? Ele não conduz eletricidade mesmo estando em meio aquoso, porque ele vai continuar sólido, tá, gente? É uma condição dele. As substâncias covalentes em meio aquoso conduzem eletricidade? Não, tá? Porém, eu tenho que te alertar que, exceto alguns o quê? Ácidos, tá? Nós temos alguns ácidos, tá? O grafite, algumas substâncias, elas acabam conduzindo eletricidade. Só que o grafite é sólido, ele conduz mesmo sólido, tá? É uma exceção. E no caso aí da condução, é o seguinte, substâncias qualquer covalente, por exemplo, açúcar é covalente. Foi colocado em meio aquoso, não conduz eletricidade, tá? Agora, se eu tiver um ácido, seja ele orgânico ou inorgânico, tipo vinagre é um ácido, tá, gente? Suco de limão é um ácido. Se eu colocar em meio aquoso uma substância covalente e que ela conduz o quê? Eletricidade, tá? Compostos metálicos conduzem eletricidade em meio aquoso? Não, justamente porque eles são o quê? Insolúveis em água. Os compostos metálicos não se dissolvem na água. Se ele se dissolvesse, não dá para fazer barco de metal, tá, gente? Ele enferruja, diferente, né? Ele vai oxidar o metal. Ó. A água acelera o processo de oxidação, mas ele não se dissolve, tá? Vamos a alguns exemplos, então, né? Substância iônica, por exemplo, o sal de cozinha, né? O NaCl é uma substância iônica. Por um acaso, eu coloquei como representação aí esquemática, tá? Bem aqui, nós temos uma representação de NaCl. Se a gente pudesse ver a estruturação de um composto iônico, a gente ia conseguir ver esse negocinho aí, esse cubinho, essa forma cúbica, tá? Que a gente chama de retículo cristalino, tá bom? O que é que acontece? Forma extensas tramas, tá? De atrativas entre os cátions e os ânions e eles se aglomeram, tá? Então, eu vou ter um aglomerado de íons, tá? Conjuntamente. É uma estrutura sólida, porém quebradiça, tá? Ou seja, são cristais que se quebram com facilidade, se impactados, né? Ou seja, se eu pegar uma ferramenta e bater nesse cristal, ele se quebra, tá? Se eu jogar no chão, ele se quebra, tá? E especialmente, se ele for solúvel em água, se eu colocar ele em solvato, você vai ocorrer uma solvatação, ele vai separar, ele vai se dissociar em meio aquoso, separando esses íons, como é um íon positivo e um íon negativo, um cátion ânion, eu vou ter diferença de potenciais entre eles, e aí isso dá a possibilidade de passar corrente elétrica. Se a água estiver pura, gente, ou seja, só água, ela não conduz eletricidade porque ela é um composto covalente. E compostos covalentes essencialmente não conduzem eletricidade, tá? Sejam eles na sua forma natural, sólido, líquido, gasoso, seja ele associado à água, tá? O único composto covalente aí, vamos colocar aqui a exceção, em meio aquoso, por exemplo, são os ácidos, que acabam conduzindo eletricidade por formar íons. Inclusive, os ácidos recebem nome, a formação de íon dos ácidos recebe o nome de ionização, mas a gente vai estudar isso mais adiante, tá? Com mais calma, tá bom? Seguindo a vida, os compostos que são covalentes, aí vamos colocar uma substância covalente aqui, por exemplo, vamos lá,
C12H, né? 11. Não, desculpa. Olhei agora errado a quantidade aqui. É C12H22O11, tá? Que é isso aí? Sacarose, tá, gente? Açúcar comum, tá bom? E uma substância metálica qualquer, né? Vamos lá, ferro, por exemplo, tá? Alumínio, enfim. Então, são substâncias aí representativas, tá? Bem aí embaixo também eu tenho a representação de uma substância metálica, não necessariamente só de ferro, tá, gente? É o mar de elétrons. Então, para quem não entendeu lá o que era o mar de elétrons, vou dar ênfase agora para você aqui, ó, na substância metálica. Ou seja, se eu pudesse ver microscopicamente ou submicroscopicamente, ia ser visto isso. Ou seja, cada entidade dessa positiva é um cátion metálico, tá? Ou seja, é um átomo carregado positivamente. E aí ele libera os elétrons estão livres se movimentando ou vibrando entre esses cátions. E existem espaços vazios entre os cátions e os elétrons. Isso confere aos metais uma série de propriedades muito interessantes, tá? Para o nosso dia a dia, para a indústria, enfim, tá? Para uma série de condições. Por exemplo, os metais são maleáveis, porque eles sofrem impactos sem quebrar, tá bom? Boa noite, Marcione, tá? Então, eles sofrem impactos sem quebrar, beleza? E aí, eles podem amassar, eles podem ser moldados. Por quê? Porque tem espaços vazios entre eles, então, na hora do impacto, esses cátions e os elétrons se aproximam, tá? Eles podem conduzir calor e eletricidade com facilidade. O calor, a condução é porque, ao aquecer um determinado ponto de uma superfície metálica, os elétrons passam a se agitar com uma velocidade tão grande, que é a velocidade da luz, e eles passam a colidir com os outros metais, transmitindo essa onda de calor. Tá? Vamos falar assim nesses termos mais simples, não é mais fácil. Eletricidade. Como existem espaços vazios entre os metais, entre os cátions metálicos, então os elétrons passam ordenadamente entre eles, e quando os elétrons se movimentam ordenadamente num único sentido, isso chama-se corrente elétrica, tá? Então, eles são maleáveis, bons condutores de calor e de eletricidade, tá? São dúcteis, podem ser trefilados, ou seja, apertados ao ponto de se transformar em fios, tá? São sólidos obrigatórios, beleza? Então, isso são todas características dos compostos metálicos, tudo devido a essa condição do mar de elétrons, que é essa condição de ter vários cátions mergulhados em uma quantidade muito grande de cargas negativas, que são os elétrons, e esses elétrons estão livres, tá? Tranquilo? Isso não ocorre nos compostos iônicos. Olha aí, ó, os compostos iônicos têm uma estrutura bem coesa, sólida, não dando passagem a elétrons entre eles, e por isso eles não são bons condutores de eletricidade quando sólidos, tá? E são quebradiços, tá bom? Eles quebram com muito mais facilidade, então não são maleáveis, sofrem impacto, quebra, tá? Beleza? Devido à própria repulsão que irá gerar pelo encontro dos ânions com ânions e cátions com cátions, tá? Beleza? Bom, temos essas propriedades. Eu creio que agora a gente vai ter uma questãozinha, tem mesmo, tá? Uma questãozinha aí para a gente já começar a ver como é que isso é cobrado no Enem. Caiu no Enem 2022 na prova PPL, né? Para pessoas em privação de liberdade. E aí diz assim, os compostos iônicos, carbonato de cálcio e cloreto de sódio, que é o NaCl, têm solubilidades muito diferentes em água. Olha lá. São dois sais, tá? São dois compostos iônicos, ele está te afirmando isso. E eu estou te acrescentando que isso são sais, tá bom? E que, assim, a gente já imagina que sal é solúvel. A gente sabe que cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que tempera comida, né? Que precisa temperar alimento, ele é extremamente solúvel. Ele está dizendo que o carbonato de cálcio não é. O carbonato de cálcio, que é IOCaCl3, é um sal que está na composição do mármore. Eu acho que ele vai colocar isso, inclusive. Vamos lá. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel, tá? A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, tá? E a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior, e aí nota, vamos lá, gente, olha lá o que ele está te pedindo. Ele quer saber por que tem menor solubilidade
O primeiro composto, gente, é o carbonato de cálcio, tá? Porque ele apresenta maior o quê? Tá? Aí, vamos entender, tá? Daí a importância de você saber fazer a leitura de como a fórmula foi constituída, tá? Notem que o NaCl, por exemplo, está dessa forma porque eles têm o mesmo número de cargas. Agora, detalhe, é bom saber que o sódio doa um elétron e que o cloro recebe um elétron. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Se a prova tiver uma tabela periódica, consulte o grupo desse elemento na tabela periódica. Você vai ver que o elemento sódio está no grupo 1 da tabela periódica, primeira coluna, metal alcalino, e o elemento cloro está no grupo 17 da tabela periódica, que por muito tempo foi chamado de família 7A também, ainda é, tá? Chamado dessa forma, mas tem um nome, chama-se halogênio. Então, significa dizer que o sódio tem um elétron de valência, enquanto que o cloro tem 7. Lembra que quem tem um elétron de valência doa um elétron e quem tem 7 elétrons de valência recebe até completar 8, que no caso vai receber 1. Por isso eu sei que o sódio forma uma carga positiva e o cloro forma uma carga negativa. Agora vejam só o primeiro elemento, a primeira substância, que é o que nos interessa. Que é o que a gente aproveita para ir acrescentando coisas, tá, gente? Para você ter repertório ao ir fazer a prova, tá? Então, o elemento cálcio é o metal. E aí, gente, eu já estou te informando que ele é 2 positivo, porque eu sei que ele é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, tá, gente? Ele é um metal alcalino terroso, tá? Daí, no caso, como ele é um elemento do grupo 2, olha, ele tem 2 elétrons de valência. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons, doa os seus elétrons. Todos que estiverem na valência. No caso do cálcio, ele vai doar 2 elétrons. O grupamento, né, que está acompanhando ele é o CO3, tá, gente? Eu esqueci de colocar subscrito ali o númerozinho 3, tá? Tem que ficar subscrito, que é embaixo. Mas é isso aí, chama-se carbonato. E não é um elemento, ele é um grupo. A gente chama isso de íons compostos. E esses íons compostos, eles têm cargas específicas. Aí eu vou te informar que a carga dele é -2, tá? Então, quem é que tem o maior número de cargas ou diferença de cargas elétricas, tá? É o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, ou é o NaCl, né? Ou seja, quem tem a maior diferença de cargas, 2 positivas para 2 negativas, é a primeira substância. Ele disse que tem a menor solubilidade, né? O primeiro composto. Por quê? O que é solubilidade? É se dissolver na água. A palavra é simples, se dissolver na água. Por que se dissolve na água o composto iônico, tá, gente? Porque a água é uma substância polar. A gente já vai entrar nessa seara da polaridade já, tá? Daí, então, quanto maior o número de diferenças, quanto maior a diferença, maior o número de cargas positivas e negativas entre os cátions e o ânions, maior é a força de atração. Consequentemente, mais difícil de separá-los. Por isso que ele é mais insolúvel do que o NaCl. Resposta, então, né? Vamos lá, tá? A relação de energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto, é explicada pelo fato dele apresentar a maior atração entre os íons, tá, gente? Beleza? Letra A, logo de cara aí, né? Não tem nem corretivo. Questão até sem graça, quando a gente já acerta logo de cara. Será? Bom, não tem nada a ver com a densidade do sólido iônico, tá, gente? Não tem nada a ver com a energia de ionização do cálcio, nesse caso não. Não tem nada a ver com a eletronegatividade dos átomos, tá? Até porque o sódio e o cloro têm eletronegatividades maiores do que o cálcio, tá? A diferença, maior diferença de eletronegatividade do que o cálcio. E aí não é o caso para essa questão. E da polarizabilidade do íon carbonato. Essa expressão nunca ouvi falar, tá? Mas ela existe. Eu tive mal de falar. Nunca ouvi falar assim, não. Polarizabilidade. Está dizendo que o carbonato de cálcio é mais polar, tá? E por conta disso, né, ele atrai com mais veemência, tá? Então, na verdade, tá, é a atração entre os íons que provoca essa dificuldade de solubilização, tá? Bom, o que é essa questão da polarizabilidade, ou seja, da polaridade? Isso é um item, tá, dentro da química, e vamos estudar agora, vamos começar a ver, tá? Bom,
A polaridade ela é descrita para as ligações, isoladamente, e para as moléculas, que é o conjunto de ligações, tá? Beleza? As ligações, elas são descritas como apolares ou polares. O que é uma ligação apolar? Quer dizer que não tem polos, tá? O A é uma negativa, tá, gente? Ou seja, apolar é sem polos, tá? Polar quer dizer que é com polos. Tranquilo? A ligação é apolar quando ela ocorre entre átomos da mesma espécie química. Por quê? Porque não tem diferença de eletronegatividade, ou seja, tá? Ocorre entre átomos, né, em palavras simples, do mesmo elemento, tá, gente? Do mesmo elemento químico, tá? Ou seja, sem diferença de eletronegatividade, tá? Tranquilo? Então, aqui envolve questão de eletronegatividade, tá? Vou até anotar isso. Palavra mais simples, ou seja, sem diferença, tá? De eletronegatividade. Tá bom? Vou colocar agora um exemplo para ti. Por exemplo, a ligação entre dois átomos de hidrogênio. Tá? Ela é uma ligação apolar, ou seja, esse tracinho aí, tá? É que é a apolar. Beleza? Tranquilo? Olha, isso aqui vai ser uma ligação o quê? Apolar. Tá? Agora, se eu tenho átomos diferentes, tipo o hidrogênio ligado ao cloro, aí já era. Entre eles, só o fato de serem átomos diferentes vai formar uma ligação polar, porque eles têm diferença de eletronegatividade. Tá? Ou seja, ocorre quando há, né, com diferença, tá, de eletronegatividade entre os participantes da ligação, tá? Ponto. Tá bom? A análise da ligação é facinho, tá, gente? É só observar isso. Ligação entre átomos iguais, apolar. Ligação entre átomos diferentes, polar, tá? Essa polaridade da ligação, ela não tem tanta influência na classificação da molécula. E moléculas também são apolares ou polares. E quando a gente fala disso, gente, é aparecimento de polo mesmo, positivo e negativo, tá? Só que a análise de polaridade das moléculas ela é um pouquinho mais complexa. Quando a molécula é biatômica, ou seja, só tem dois átomos, foram os dois exemplos que eu usei para ti, olha, dois hidrogênios, ou um H com um cloro, ou seja, um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro, dois átomos. Biatômica, ela, ou diatômica, como preferir chamar, elas têm, no caso, elas acompanham a polaridade da própria ligação, ou seja, a molécula que tem dois átomos e a ligação entre eles é apolar, não tem diferença de eletronegatividade, consequentemente, a molécula também é apolar. Agora, a molécula tem dois átomos e a ligação é polar, então ela vai polarizar a molécula também, mas só com dois átomos. Se eu tiver mais de dois átomos, muda de figura. Eu vou ter que analisar isso de outra forma. Tem algumas outras formas. Duas formas são aceitas pela IUPAC, que é o órgão que regimenta essas regras, tá? Uma delas é pela nulidade ou não de um negócio chamado momento dipolar, tá? Então, quando eu tenho momento dipolar, tá? Momento dipolar, gente, é representado por uma letra que é a micro, tá? Então, quando eu tenho momento dipolar nulo, a molécula é apolar. A gente representa isso assim, ó. Momento dipolar igual a zero. É nulo, tá? Então, molécula polar. Consequentemente, quando eu tenho o momento dipolar, tá? Dipolar diferente, tá? De zero, ou seja, que não é nulo, ou seja, ou não nulo, como preferir, tá? Aí eu tenho a molécula do tipo polar. Então, momento dipolar diferente de zero, tá? Só que essa análise, gente, do momento dipolar, meio que leva a gente a fazer uma análise quanto a, vamos dizer assim, a vetores,
tá? É um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas não é impossível. Mas eu posso analisar da seguinte forma, tá? Eu posso analisar assim. Se eu tenho ligantes iguais a um mesmo elemento, eu analiso pelo número de nuvens. Então, funciona assim. Se o número de nuvens, tá? E aí vale para os dois. Número de nuvens relativo ao número de ligantes iguais, tá? É a mesma análise para as duas condições, só que com uma pequena diferença, tá? Vou já colocar para vocês, tá bom? Vou anotar nos dois. Número de ligantes iguais, tá? Bom, agora vamos lá. Se o número de nuvens é exatamente igual ao número de ligantes iguais, parece redundância, né? Mas são duas coisas diferentes, tá, gente? O número de nuvens é igual ao número de ligantes iguais. Essa molécula é apolar. Agora, se o número de nuvens é diferente, tá? Do número de ligantes iguais, a molécula é polar, tá? E tem outras formas, que é o plano simétrico, moléculas simétricas, ou seja, consegue ter dois lados iguais, são apolares, moléculas não simétricas não são. É um negocinho meio trabalhoso, importantíssimo ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se eu faço uma análise para ti. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos de apolaridade a gente encontra para a substância CO2, por exemplo. CO2. Tá? O carbono ele é um átomo central entre 3 átomos e ele está ligado a 2 átomos de oxigênio. Ele tem essa geometria, inclusive tem análise de geometria, tá? Nas moléculas químicas, tá? E aí, no caso, notem, eu tenho a ligação, que são todas polares, porque ocorre entre oxigênio e carbono, eles são átomos diferentes. E aí existem umas induções, tá? Então, por exemplo, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu tenho induções no sentido do oxigênio, tá? Só que eu tenho induções em sentidos opostos. E aí, induções em sentidos opostos, se elas são provocadas, é como se fossem forças, se elas são provocadas pelo mesmo elemento, então elas têm a mesma intensidade. Então, forças em sentido oposto, na química, induções em sentidos opostos, provocadas por elementos iguais, isso vai dar um momento de polar igual a zero, ou seja, um momento de polar nulo em todos os pontos. Daí essa molécula é apolar, já estou afirmando. Pelo número de nuvens, o que são nuvens? Aí é que é o detalhe, você tem que saber o que são nuvens. E eu deixei isso mesmo proposital agora para falar disso. Então, o que é uma nuvem, tá, gente? Vou colocar aqui em cima. Nuvem é considerado nuvem qualquer uma dessas condições, tá? Um par de elétrons é uma nuvem, tá? Beleza? Uma nuvem. Pode ser um par de elétrons não ligantes, ou seja, um PNL, tá? É uma nuvem. Se eu tiver uma ligação traço simples, é uma nuvem, tá? Uma ligação simples é uma nuvem. Se eu tiver uma dupla ligação, ou seja, um traço duplo, confere apenas uma nuvem, seja uma ligação dupla, é uma nuvem. Se eu tiver um traço triplo, a gente chama de ligação tripla, é uma nuvem, tá? Então, por exemplo, aqui no carbono, ele tem 2 nuvens. Aí eu analiso essa questão das nuvens, tá, gente? Essa análise das nuvens com ligantes iguais, isso vale para os dois, tanto para apolar quanto polar, a gente analisa com relação à presença de um negócio chamado átomo central, tá? E o nome é bem sugestivo, né? O átomo do meio, tá? Como é que eu descubro o átomo central? É sempre aquele que está em menor proporção, em menor quantidade, tá? Então, nota, eu tenho um átomo central que é o carbono. Esse carbono tem 2 nuvens, tá? Nesse carbono existem 2 ligantes. Ligante é aquilo que está ligado a ele, que são 2 átomos de oxigênio. Por um acaso, são 2 ligantes iguais. Então, 2 ligantes iguais. Como o número de nuvem e o número de ligantes iguais são iguais, afirma que o CO2 é uma molécula o quê? Apolar. Tá? Já na água é diferente, tá? Beleza? Por exemplo, a molécula de água, H2O, o átomo central é o oxigênio, está ligado a 2 hidrogênios.
a estrutura da água ela é uma estrutura chamada de angular, ou seja, forma um ângulo entre as ligações dos hidrogênios, tá? Ou seja, não é linear igual ao do gás carbônico, muito por conta de que existe uma repulsão entre os pares eletrônicos. Por quê? Porque no oxigênio ele tem 6 elétrons, então ele faz 2 ligações para atingir 8. Lembra lá? 6 elétrons para 8, faltam 2, então ele tem que fazer 2 ligações. Ali estão as 2 ligações com hidrogênio. Aí o que é que ocorre? Ele tem, no caso, um posicionamento de ligação que é chamado de perpendicular, ou seja, formando um ângulo. Nesse caso, se eu for analisar pelo momento dipolar, eu vou ter o oxigênio como mais eletronegativo, então eu tenho 2 induções no sentido do oxigênio. Aí você pode dizer assim, então é provocado pelo mesmo elemento. Mas elas não estão em sentidos opostos, elas estão em sentidos perpendiculares, ou seja, se eu fizer o prolongamento, elas formam um ângulo entre elas. Então, quando eu tenho forças perpendiculares, tipo horizontal, vertical, o que é que ocorre? Eu tenho uma força resultante num ângulo que geralmente é o mediano, tá? Isso é estudado lá na física, por exemplo, para a gente entender o alcance máximo, né? Beleza? De um lançamento, né? Enfim. E aí, no caso, existe uma força resultante de sentido, porque no caso da química a gente não chama de força resultante, a gente chama de momento dipolar não nulo ou diferente de zero, afirmando que a água é uma molécula polar. Se eu analisar pelo número de nuvens, eu vou ter quantas? Eu disse, cara, nós temos aqui, no caso, 2 pares de elétrons aqui sem fazer ligação, cada par de elétron é uma nuvem, tá? Então, nós temos 2, então são 2 nuvens, mais 2 ligações simples de cada hidrogênio com oxigênio. Então, eu tenho um total de 4 nuvens. E só tenho 2 ligantes iguais, que no caso são os hidrogênios. Tá? Nesse caso, o número de nuvens e o número de ligantes são diferentes. Pronto, só afirmando. Então, a molécula de água é realmente o quê? Polar. Tá? Então, essa é a análise. Não é um negócio também muito... É fácil, tá? Mas, assim, no Enem, eles não te cobram tanto, né, que você saiba analisar. Mas é importantíssimo que você saiba decifrar se a molécula é polar ou apolar. Tem algumas figurinhas carimbadas. Por exemplo, no Enem é cobrado muito gás carbônico, água, tá? Amônia, que é o NH3, são moléculas bem carimbadinhas, tá? Os hidrocarbonetos em geral, que são compostos orgânicos que só tem carbono e hidrogênio, geralmente eles são apolares, tá? Então esses compostos são figurinhas marcadas. Mas a gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, tá? Que aí eu vou te apresentar algumas questões de como aplicar essa questão das polaridades de moléculas, especificamente, tá? Polaridade de ligações, pouquíssimo cobrado, tá bom? Muito para saber se a ligação é covalente polar ou covalente apolar. E só fechando, esqueci de fazer esse comentário, tá, gente? A ligação, enquanto análise de polaridade, a gente só analisa ligações, o que, gente? Covalentes, tá? Beleza? Somente ligações covalentes a gente analisa a polaridade. Os compostos, quanto à polaridade, a gente só analisa compostos moleculares. Apesar de que os compostos iônicos também são polares, tá? São considerados todos polares. Beleza, tá aí? Mas aí não são considerados apolares. Quanto a ser apolar ou polar, isso aí ocorre com os compostos moleculares ou compostos covalentes. Beleza? Pessoal, desde já eu agradeço a tua atenção, tá? Continue conosco. Até o próximo encontro, tá? Um grande abraço, sempre se abraçado. E não esqueça, hoje é o último dia de inscrição do Enem, tá? Se você perdeu a última data, que foi na última sexta-feira, hoje, dia 12, dia dos namorados, não esquece, tá lá jantando com o namorado, comendo aquele hamburgão, aquela pizza, né? Ou naquele jantar romântico mais caro, se sobrou, né? Sobrou lá uma graninha, fez um negocinho mais legal. Mas não esquece, cara. Lembrou, aí o professor Maria acabou de falar, mano, inscrição do Enem. Faz lá no celular, mano, na frente da gata. Ou a namorada, faz na frente da namorada. Ou qualquer um. Faça a inscrição. Não tá namorando, mano? Melhor ainda, faz a inscrição e vai estudar, tá? Beleza? Vamos passar nesse negócio aí, tá? Vamos chegar à universidade. Um grande abraço, até logo.